Olá, bom dia, oitavo ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje, para iniciar nossa aula, estamos aqui na página 89 com um poema da literatura de cordel de Patativa do Assaré. Nós já estudamos a biografia de Patativa do Assaré, estudamos como ele começou, né? Uma pessoa de tão pouca educação, que foi pouco para a escola porque tinha que trabalhar, de família pobre, mas conseguiu criar coisas geniais como são os cordéis dele, né? A literatura de cordel dele. Então, nós vamos ler hoje aqui O Burro é o Ser Humano, ok? Quando vocês terminarem de ler, vocês vão escrever em 10 linhas o que vocês entenderam sobre esse poema de cordel. Em seguida, vocês vão estar respondendo a página 91 e 92 do nosso livro, certo? Então, a gente já estudou a biografia de Patativa do Assaré. Eu já pedi para vocês fazerem a biografia de vocês, né? Pouquíssimos alunos mandaram. Só apenas um ou dois mandaram. O que eu lembro mesmo que mandou foi um aluno. Inclusive, eu gostaria muito de parabenizar você, que todas as vezes faz suas atividades, ok? Então, a gente já viu a biografia dele, a gente já entendeu como foi que ele já sabe a história, como foi que Patativa do Assaré começou a escrever a literatura de cordel. E hoje a gente vai entender um pouquinho como é esse poema, como é essa literatura de cordel. O poema é um gênero textual estruturado por verso, né? E o conjunto desses versos, eles vão formar as estrofes, né? As estrofes é um conjunto de versos, que eles podem estar separados ou não. Esse poema, ele pode vir com a única estrofe, mas ele pode vir separado por estrofe, como é o caso aqui desse poema, né? Que ele está bem separadozinho por estrofes, ok? Então, o poema, ele pode ter rimas ou não. Ele pode apresentar sua rima ou não, ok? Ele pode vir com o quê? Com o sentido, as palavras, elas têm vários significados, mas elas podem vir no sentido figurado, aquele sentido em que você fala de uma determinada coisa, mas você quer falar sobre outra coisa. Por exemplo, se eu for falar de uma menina, dizer assim, a menina é linda como a rosa, seus cabelos são longos como o véu da cachoeira, ok? Então, eu tô falando ali da menina, tô descrevendo a menina, só que eu tô comparando ela a outras coisas. Então, eu tô falando, dá a impressão de que a gente tá falando realmente da cachoeira, que a gente tá falando da rosa, que é cheirosa, né? Mas esse é o sentido figurado, esse é o sentido que a gente fala de uma coisa, a gente descreve uma coisa, mas a gente está se referindo a outra, ok? Então, quando um poema ele tem essa alternância de sílabas fortes e sílabas fracas, né, que dá essa ritmização, essa musicalização agradável, chama-se de cadência. Essa cadência, ela pode ser regular. Quando é que ela é regular? Quando apresenta um ritmo constante. Mas quando ela não apresenta esses ritmos constantes, né? A versificalização é livre ou irregular. Então, esse é um termo que as pessoas cordelistas, elas entendem muito bem. Por quê? Porque elas vão dar ritmo, elas vão dar entonação à literatura de cordel dela. É muito lindo a gente ouvir, a gente ver ali escrito essa literatura de cordel. É bastante interessante. Eu lembro quando eu era criança, eu me interessava muito pela leitura de literatura de cordel. Por quê? Porque a gente não tinha acesso a livros de história, a livros, né? Livros de literatura infantil. Então, tinha uma vizinha minha que já era uma adolescente. Então, ela quase toda noite ela trazia os livrinhos de literatura de cordel e vinha lá na minha casa contar as historinhas para mim. Isso é uma coisa que me marcou bastante, né? E eu sonhava, tinha vontade de aprender a ler
para mim ler as literaturas de cordel, né? Então, nossa aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado do que vocês gostem do texto, né? Que é bastante interessante. O burro é o ser humano, né? Então, e isso aqui pode ser servir de chamar nossa atenção, né, para o nosso dia a dia, para nossas ações, para o que a gente está fazendo, para que a gente possa rever os nossos atos e fazer direito, ok? Então, nossa aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma semana abençoada de estudos.